Estamos no Tratado de Shkalim, na página 8, no começo da página, primeira linha. A gente estava discutindo as leis do Maaser Beimá. Como lembramos na página passada, Maaser Beimá é quando uma pessoa tem 10 animais no rebanho dele, e a Torá nos obriga a dar um animal como um sacrifício para Hashem. Então ele passa os 10 animais, um atrás do outro, debaixo de um arco, ele conta eles, quando ele contar o 10º, aí ele pinta ele com uma tinta vermelha, e ele é designado para virar um sacrifício de Maaser Beimá. Agora, mais uma lei interessante nesse Maaser Beimá é que o rebanho de cada ano tem que separar o Maaser Beimá dele separado. Ou seja, no ano 5.773 tem os animais desse ano. 74 já é os animais de 74. Ou seja, não pode juntar. Se ele tem 5 animais de 73 e 5 animais de 74, ou vice-versa, não vai adiantar juntar eles como 10 para separar o Maaser Beimá. Tem que ser 10 animais de cada ano. Agora a Gemara vai discutir quando que é o Rosh Hashanah para Maaser Beimá. Ou seja, não é que o começo do ano para todos os assuntos é o famoso Rosh Hashanah de 1º de Tishrei. A Mishnah em Rosh Hashanah, ela discute vários Rosh Hashanah que a gente tem em relação a diferentes coisas. Então, em relação a Maaser Beimá, agora a nossa Gemara vai discutir quando que é o começo do ano em relação a Maaser Beimá e quando vai se separar os rebanhos, o rebanho do ano anterior e o rebanho do ano seguinte. Vamos ver agora. Tamam Tanina, a gente estudou numa Mishnah, Rabbi Meir Omer, Bechad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Beimá. Meir diz que o começo do ano de Maaser Beimá é o primeiro dia do mês de Elul. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon omrim Bechad Be'tishrei. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon sustentam, não, que é mesmo o primeiro dia de Tishrei, como que é o nosso Rosh Hashanah, assim o Rosh Hashanah de Maaser Beimá. Benazai diz, a Elulim mitasrim bifnei atzmam. Os que nasceram no mês de Elul, eles têm um Maaser Beimá separado para eles. Ou seja, ele faz como se fosse uma pshará entre os dois. O primeiro, que é o Rabbi Meir, ele diz que é o primeiro dia de Elul. O segundo, que é o Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, ele diz que é o primeiro dia de Tishrei. Ele vai falar, não, do primeiro dia de Tishrei em diante é um ano de rebanho. O mês de Elul também é considerado o rebanho separado do ano anterior e do ano que vem. E até o primeiro dia de Elul também é o ano anterior. Já vamos estudar na Gemara por que ele sustenta dessa forma, que o mês de Elul, o rebanho do mês de Elul, que nasceu no mês de Elul, ele é separado do ano anterior do ano seguinte. Marabhuna, Tamad Rabbi Meir, qual que é o motivo de Rabbi Meir? Por que Rabbi Meir sustenta dessa forma que é o primeiro dia de Elul? Fala Gemara, Atkan emitmatzot leilet mina yeshanot, mikan vaelach ematchilot leilet mina chadashot. Fala Gemara o seguinte, a verdade é que a gente tem que prestar atenção quando esses animais engravidaram. Se eles engravidaram antes de Nissan, eles são do ano anterior. Se eles engravidaram depois de Nissan, eles são do ano seguinte. Então diz Rabbi Meir que a partir do primeiro dia de Elul, qualquer beimá, qualquer animal que nascer no primeiro dia de Elul, a mãe dela engravidou ela depois do mês de Nissan. Então já é considerado um novo ano. Rabbi Yossi Rabbi Bun Beshem Rabbi Huna, o Rabbi Yossi Rabbi Bun, nome de Rabbi Huna, disse que Taima de Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, qual que é o motivo da opinião de Rabbi Elazar e Rabbi Shimon que ele sustenta que é o primeiro dia de Tishrei? Então fala agora é a mesma coisa. Eles também sustentam que a gente tem que olhar quando foi a gravidez. Só que eles sustentam que os animais que engravidaram mesmo depois de Nissan também são considerados do mesmo ano. Por quê? Porque está escrito no Pasuk, Lavshu karim atzon eilo apchilot, ve'amakim yatfu bar eilo ha'afeilot. Está escrito lá no Pasuk que tem animais que eles nascem num primeiro momento e tem os animais que demoram um pouco, eles atrasam um pouco para nascer. E o que está escrito no final do Pasuk? Itroau af yashiru. Então, Itroau af yashiru agora não é a simples explicação do Pasuk. A simples explicação do Pasuk é que eles vão ficar contentes, eles vão cantar, falando da Geulah e etc. Mas aqui agora está discursando as palavras assim. Itroau é da linguagem de Reim. Reim são amigos. Então esses dois animais eles vão ser amigos.
E Af Yashiru, Yashiru é uma linguagem de Maaser. Yassiru, eles vão tirar o Maaser, ou seja, tanto esses que engravidaram antes de Nissan, como esses que engravidaram depois de Nissan, eles vão fazer parte do mesmo rebanho em relação ao Maaser Beimá. Ou seja, os dois juntos vão entrar para o rebanho para tirar o Maaser Beimá. Amar Benazai, então disse Benazai, Oil, veio Omrim Kach, veio Omrim Kach, já que Rabi Meir sustenta dessa forma. E Rabi Elazar Rabi Shimon sustenta da outra forma. Então, Iu Elulim, Mitasrim Ifnei Atzmam. Então, já que eu não sei quem tem razão, então pode ser que o mês de Elul, ele já pertence ao novo ano, e pode ser que o mês de Elul pertence ao ano anterior. Então, eu vou separar o Maaser Beimá do mês de Elul, Bifnei Atzmo, ele sozinho, e o ano anterior e o ano seguinte, ou seja, antes de Elul e depois de Elul, eu vou separar eles também separados. Hakeitzat, como que é isso? Fala Gemara, no lado, Rei Beav, Rei Beelul, Rei Betishrei, se tiveram animais que nasceram no dia 5 de Av, ou no dia 5 de Elul, e no dia 5 de Tishrei, então eles não fazem parte do mesmo rebanho para tirar Maaser Beimá. No lado, Rei Betishrei, Rei Beav, mas se nasceu no dia 5 de Tishrei e no dia 5 de Av do ano seguinte, não Rei de Av, do mês Av de antes de Elul, e sim do mês Av que veio depois do Tishrei, nesse caso eles se ajuntam, porque eles são considerados do mesmo ano. Então dá de entender de Benazai que ele não sabia qual que é a Alachá. Será que a Alachá é como Rabi Meir ou será que a Alachá é como Rabi Elazar Rabi Shimon? Pergunta a Gemara, o Benazai Machria al-Divrei Talmidavata? Benazai era o mestre desses Tanaim, Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon. Então pergunta a Gemara, como pode ser que ele não conseguia ele não conseguia decidir quem está certo, se Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon? Ele era maior do que eles, então ele podia pesar cada ideia e decidir quem tá correto, se Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon. Fala agora não, Rabi Irmia, Rabi Yasha, Beshem, Rabi Shmuel, Rabi Yitzchak, Sheken nechleku alea avot haolam. Fala agora não, essa discussão entre Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon não começou deles. Essa discussão já discutiram os patriarcas do mundo. Isso é uma linguagem de respeito para quem? O Maninu avot haolam, quem são os patriarcas do mundo? Tana Rabi Yona Kume Rabi Irmia, Rabi Shmuel e Rabi Akiva. Eles eram Rabi Shmuel e Rabi Akiva, que era algumas gerações antes de Benazai. Então já que Rabi Shmuel e Rabi Akiva discutiram nessa discussão, Benazai, que era menor do que eles, não conseguia decidir quem estava correto. Fala Gemara, se é assim, então sai que quando Benazai falou que já que esses falam assim e esses falam assim, então ele vai fazer o Elul de um Maaser separado. Então, esses falam assim e esses falam assim, está se referindo a Rabi Akiva e Rabi Shmuel. Então, pergunta a Gemara, Zotomeret. Então, a gente deduz disso que Benazai, Chaver vetalmid ayad Rabi Akiva. Ele não só era aluno de Rabi Akiva, ele também era amigo de Rabi Akiva. Então, às vezes a gente encontra um conceito de Talmid Chaver. Ele é aluno, mas ele não é exatamente um aluno como todos os outros alunos. Ele é um aluno amigo, ou seja, ele está quase no mesmo nível que o rabino dele. Então ele ainda é considerado um aluno, mas ele é considerado um aluno amigo. Por quê? Da onde que a Gemara deduz isso? E Teimar, se você vai me dizer que o Rabi Akiva era o rabino de Benazai, Barnash, Amale Rabi, Oi, Ve'eilu Amrukach, Ve'eilu Amrukach. Será que tem uma pessoa que se refere ao seu rabino e ele fala como se esses falaram assim e esses falaram assim? Tem que dar mais respeito. Ele deveria ter falado, já que o meu rabino Rabi Akiva diz assim e tem outros que falam assado, então aí ele não quer decidir entre eles, mas ele não ia se referir para o rabino dele Rabi Akiva como esses falam. Fala Gemara vai trazer mais uma prova que o Benazai era um aluno amigo de Rabi Akiva. Fala Gemara, Rav Abun Beshem Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Shama Laminada. O Rav Abun ele aprendeu de outro lugar que o Benazai era aluno amigo de Rabi Akiva. Amale Benazai disse, Alachalukim anu mitztarim, ela shebata alachlok alein etashavim. Lá as Mishnayot estão discutindo diferentes assuntos que tem duas leis que são iguais e tem leis que são diferentes. Assunto de herança. Então Benazai disse para eles, as coisas que já são separadas e são divididas
as leis não são iguais, a gente sofre para entender por que elas são diferentes. E você, Rabbi Akiva, está vindo separar entre as coisas que a gente acha que elas são iguais? Assim, Ben-Azai disse para Rabbi Akiva. Fala, Gmará, Zotomeret, Ben-Azai Chaver Vetomid, Rabbi Akiva. Então a gente deduz disso que Ben-Azai era um aluno e amigo de Rabbi Akiva. Que Imtomar Rabbi, se você vai me falar que ele era o rabino de Ben-Azai, tem alguém que se refere sobre o seu rabino em segunda pessoa, você quis separar para a gente as coisas que são iguais. Ele não ia se referir para Rabbi Akiva dessa forma, ele ia falar, o rabino, o senhor, quer separar as coisas que parecem iguais nos nossos olhos. Então a gente aprende daqui, mais uma vez, que Ben-Azai era um aluno amigo de Rabbi Akiva. Fala, Gmará. Taman Tanina, a gente estudou lá naquela Mishnah que a gente trouxe antes, uma Mishnah em Masechet Becholot. Kol hanoladim be'echad betishrei ad chaftet be'elul, arei elu mitztarfim. Todos aqueles animais que nasceram do primeiro dia de Tishrei até o dia 29 de Elul, eles podem se juntar a ser um rebanho só para tirar uma serbeimá. Isso está indo de acordo com a beleza de Rabbi Shimon e não com o Rabbi Meir, que sustenta que a gente tem que começar o novo ano no primeiro dia de Elul. Fala Gmará, Hamishá lefnei Rosh Hashanah ve Hamishá lachar Rosh Hashanah. Se nasceram 5 antes de Rosh Hashanah e 5 depois de Rosh Hashanah, eles tafim, aí eles não podem se juntar para ser um rebanho só. Ei lefnei agoren ve ei lachar agoren, arei elu mitztarfim. O que é esse goren? A gente já estudou antes na Mishnah que mesmo que, de acordo com a Torá, a gente não tem obrigação, não tem uma data certa quando que a gente precisa separar esse Maser Beimá. Mas os Chachamim instituíram 3 datas ao ano que a pessoa tem que separar, ele é obrigado a separar esse Maser Beimá. Então, agora a Mishnah diz, a gente poderia pensar aqui, se nasceram 5 antes de uma das datas e 5 depois de uma das datas, então eles não se juntam para um rebanho só. Fala, agora isso não tem nada a ver. As datas que tem que separar uma Maser são datas específicas para separar. Mas o Rosh Hashanah, o começo do ano desse Maser Beimá, ele é instituído de acordo com Elul ou Tishrei. Amar Rabi Yosa, então disse Rabi Yosa, Ada omeret, Maser Beimá lo asota lo kechenet velo keshlish. A gente sabe que nas frutas, o ano de Maser, ele é dividido em diferentes frutas, ou trigo e cevada, em diferentes formas. As frutas, o ano, ele é fixado de acordo com o florescimento das flores dessa fruta. Ou seja, se floresceu antes do Rosh Hashanah, então ele já é considerado do ano anterior. Se floresceu depois de Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah, que é o Rosh Hashanah das frutas, ele já é do ano seguinte. Isso é nas frutas. Já no trigo, cevada, essas outras plantações, eles dependem de quando o crescimento do trigo já chegou a 1/3 do crescimento. Se já passou 1/3 do crescimento, ele já é considerado desse ano. Ou seja, se ele cresceu 1/3 antes de Rosh Hashanah, ele é do ano anterior. Depois de Rosh Hashanah, do ano seguinte. Então fala Gmará que lá nas frutas e no trigo, ele depende ou do quando a flor floresce, ou quando cresce 1/3. E se a gente igualar, tentar comparar o Maser Beimá para lá, o que a gente deveria falar? Falar Gmará que o florescimento é como se fosse quando a mãe desse animal engravida ela. E o shlish, a gente vai ver, né, o crescimento de 1/3 é quando a gente já tem a oportunidade de sacrificar esse animal. Ou seja, depois que o trigo ele cresce 1/3, de acordo com a Torá, a gente já pode separar a Trumá e Maser. Já dá para separar o Maser depois que cresceu 1/3. Então a gente fixa de que ano ele é considerado quando já dá para separar o próprio Trumá e Maser, que isso é quando cresceu 1/3. Que antes de ter 1/3 ele ainda não é considerado trigo. Depois que cresceu 1/3 já é considerado trigo. Então a mesma coisa no nosso caso de Maser Beimá. Se tiver por algum motivo, algum tempo que a gente não pode sacrificar o animal, então é um tempo que a gente ainda não pode separar o Maser Beimá. Então, se a gente falar que mesmo assim, nesse próprio tempo, a gente pode sim separar o Maser Beimá, então ele não é como um shlish, como 1/3 do trigo. Agora a Gmará vai explicar melhor. Fala, Gmará. Se a gente falar que o Maser Beimá também é como o florescimento das flores das frutas, litnem, então a Mishnah devia nos falar
Todo aquelas animais que foram engravidadas desde o primeiro dia de Tishrei até o dia 29 de Elul, eles são considerados de um ano, já que a gente não fala da gravidez, a gente fala de quando eles nasceram. Então eles não são como as flores das frutas. Fala Agmará, se a gente falar que a separação do Maser Beimá é como o trigo, e depende de um terço do crescimento, então Litnei devia estar escrito Kol Anoladim Ad 22 Beelul. Já está escrito que todos aqueles que nasceram do primeiro dia de Tishrei até o dia 22 de Elul. Por que o dia 22 de Elul? Que a gente sabe que tem uma halachá em sacrifícios, que qualquer animal que nasceu uma certa data, a gente tem que esperar 8 dias para ele ficar com a mãe dele, e depois só a gente pode sacrificar eles. Menos do que isso, ele é considerado Mechussar Zman. Ele tem falta de tempo, ou seja, ele ainda não chegou a data que ele pode ser sacrificado. Fala Agmará, se esse animal nasceu depois do dia 22 de Elul, já não tem 8 dias nesse próprio ano que a gente pode sacrificar ele. Então, do mesmo jeito, a gente também não pode separar uma Maser Beimá. Então, do mesmo jeito que no trigo, antes que ele tenha um shlish, antes que ele já cresceu um terço, e a gente não pode separar o Trumot e Masrot, então ele não é considerado trigo desse ano. Então, a mesma coisa, no Maser Beimá tinha que ser que se a gente não pode sacrificar o Maser Beimá, e portanto a gente não pode separar o Maser Beimá, ele não deveria ser considerado desse ano, e sim considerado do ano seguinte. E já que a Mishnah lá em Bechorot fala que até o dia 29 ele é considerado desse ano, então a gente vê que o Maser Beimá não é como Trumot e Masrot do trigo. Fala Agmará, Rab Shama Beshem Rabibi Birabchia. Rab Shama, no nome de Rabibi, o filho de Rabchia, ele disse que Shlish asa otá Rab Shimon. O Rab Shimon, ele sim considera o Maser Beimá como o crescimento de um terço do trigo. Por quê? Rab Shimon, Rab Shimon, ele sustenta que mesmo um animal que ainda a gente não consegue sacrificar ele no Mizbeach, mesmo assim a gente pode sim separar o Maser Beimá dele. Ele fala que uma coisa não é vinculada à outra. A separação do Maser Beimá não é vinculado a isso se eu posso sacrificar. Isso próprio que eu posso separar o Maser Beimá já é suficiente para considerar esses animais desse ano. Então, já que ele sustenta aqui um animal que não pode ser sacrificado, e a gente sim pode separar o Maser Beimá, então ele é considerado como a Trumá, que se já cresceu um terço, a gente pode separar a Trumá, então ele já é considerado o trigo desse ano. Fala, Gmará. Amalei at abrat adam milta? Será que você, Rabi Shammai, disse essas palavras? Ou seja, que de acordo com Rabi Shimon, que o Maser Beimá é considerado como a Trumá, que cresceu um terço? Ou seja, que Maser Beimá, ele só é considerado um animal desse ano se a gente tem a oportunidade de separar o Maser Beimá. Então, de acordo com o Rabi Shimon, até o dia 29 de Elul, a gente sim tem a oportunidade de separar o Maser Beimá. Fala Agmará, agora a gente vai acrescentar umas palavras de acordo com como o Gra conserta a Agmará. Amalei, ele respondeu sim. Amalei, ele falou para ele, Ataman Tanina, a gente estudou na Mishnah, Benazai Omer, Elulim, Tasrim Latzmam. Benazai sustenta que o mês de Elul, os animais que nasceram no mês de Elul, a gente separa o Maser Beimá desse mês separadamente dos outros meses do ano. Lo afilo nolada srivetesha beelul. Será que o Benazai não está se referindo a esses animais que nasceram mesmo até o dia 29 de Elul? E islach neima Benazai que Rabi Shimon velo que Rabanan. Será que você sustenta aqui o Benazai? Ele opina como Rabi Shimon que a gente pode separar o Maser Beimá mesmo se não dá para sacrificar o Maser Beimá no Mizbeach? Certeza não, certeza Benazai, ele sustenta como Rabanan. Se ele sustenta como Rabanan, como Benazai diz que a gente pode separar o Maser Beimá dos que nasceram depois do dia 22 de Elul, considerando eles desse ano, aí não dá para sacrificar eles no Mizbeach. E se ele não concorda com Rabi Shimon, então como a gente pode considerar esses animais desse ano? Então fala Agmará, não é uma pergunta. Ou seja, a gente pode considerar que o Maser Beimá é como o crescimento de um terço do trigo. E mesmo assim, Benazai sustenta que os animais que nasceram até o dia 29 de Elul, eles são considerados desse ano anterior.
Então explica a Gemara como. Agora a gente vai ler como que o Gra também aqui a Gemara. O Gra fala assim: Ela kemo de'atamar al de Benazar mineyem מניחם לשנה הבאה והם מתאסרים עם בני אלולים, כן התמר על דרבנן, מניחם לשנה הבאה והם מתאסרים עם בני שנתם. Fala Gemara, qual que é o seu problema? Que você não pode sacrificar no Mizbeach, por isso você não pode separar uma ser beimá? Você tem razão, a gente deixa essas beimot pastando junto com a mãe delas. A gente espera passar os 8 dias. Mas no ano que vem, a gente vai juntar esses animais que nasceram do dia 22 de Elul para frente até o dia 29 com os animais que nasceram no meio do mês de Elul. E a gente vai considerar eles um rebanho só. Você tem razão que não dá para separar uma serbeimá nesse próprio mês ainda. A gente pode esperar no ano seguinte, separar uma serbeimá dos animais que nasceram no ano anterior. E não juntar eles aos animais do ano seguinte, sim juntar eles aos animais do ano anterior, esperar alguns dias e depois separar o nascer. Fala Gemara, do mesmo jeito que a gente pode explicar Benazai dessa forma, a gente pode explicar a Mishnah dessa forma. Ou seja, a gente não precisa falar que uma serbeimá não vai de acordo com o shlish do trigo. Do mesmo jeito que o trigo, depois que ele já cresceu 1/3, a gente pode separar o atrumá. A mesma coisa numa serbeimá. Depende de quando a gente já pode separar uma serbeimá para considerar ele desse ano. Mas mesmo que ele nasceu do dia 22 até o dia 29, ele ainda é considerado do ano passado. Por quê? Porque dá para a gente separar esses animais como uma serbeimá junto com os animais que nasceram antes do dia 22. E já que eles são considerados um rebanho só, é considerado um ano só, eles podem separar uma serbeimá. Fala Gemara, Amar Rabchia, então disse Rabchia, Zotomer, a gente deduz disso, que Yamim Shabechol Bechusar Zman Baem Olim Lo Letoch Shnato. O Bechol, o animal primogênito que nasce, ele tem leis especiais, tem que dar ele para o Kohen sacrifica ele no Beit HaMikdash, e etc. Então, a gente tem várias leis no Bechor, no primogênito, que eles são dependentes do primeiro ano do primogênito, ou seja, até passar o primeiro ano. Por exemplo, tem uma lei que a gente precisa comer esse animal de Bechor no primeiro ano da vida dele. Então, quando a gente considera os dias, para contar os dias do primeiro ano dele, será que a gente tem que esperar ele ser próprio para sacrificar ele no Mizbeach? Ou seja, depois dos 8 dias que ele já nasceu? Ou não, desde o primeiro dia da vida dele? Fala Gemara, a gente pode deduzir da nossa Gemara antes que a gente conta os dias do Bechor do primeiro dia que ele nasceu. Que do mesmo jeito que em relação a uma serbeimá a gente considera o animal que nasceu do dia 22 de Elul até o dia 29 como do mês de Elul, mesmo que a gente não pode sacrificar ele, a gente considera ele desse ano, a mesma coisa no Bechor. Mesmo que não dá para sacrificar o primogênito nos primeiros 8 dias, mas os primeiros 8 dias também são considerados parte do primeiro ano dele. Amar Ravmana, disse Ravmana, Amar Abioina, Ava Shamala Minadá. Meu pai aprendeu essa lei desse pasuk. Kola Bechor Asher Yivaled Vegomer, todo Bechor que vai nascer, Hazachar Takdish. O macho, você vai santificar ele com a santidade de Bechor. Akeitzad, Shaldidatot, Monelo Shana. Pergunta a Gemara, o Bechor, quando ele sai do útero da mãe dele, ele já é santificado por si só. Não precisa santificar ele para ele ser santo. Então, como a Torá nos diz que a gente tem que santificar ele, então agora aprende que não, que a Torá quis nos dizer que a gente vai contar os dias dele como Bechor do momento que ele sair do útero da mãe dele. Ou seja, ele já é santo do momento que ele sair do útero, e aí a gente completa o ano de acordo com isso. Alachá Bet. Fala Mishnah. A gente já estudou várias vezes que a gente separa, depois que todo o dinheiro dos Shkalim chegava no Beit HaMikdash, a gente separava o dinheiro em 3 datas do ano, e esses eram dinheiro para comprar os novos korbanot. Então fala agora como que faziam essa separação. Fala Mishnah, Beshalosh kupot shalosh seim, tormim et alishka, com 3 caixas, e cada uma conseguia conter dentro delas 3 seim, eles faziam essa separação das novas moedas. Ou seja, 3 caixas que cada uma tem 3 seim, uma certa medida da época. Vekatuv aleihem, em cada caixa estava escrito
Aleph, Beit, Gimel. Para eles não se confundir entre as caixas. Para ver na Gemara por quê. Rabi Ishmael Omer, Rabi Ishmael nos diz, Yevanit Katuv Alem. Estava escrito em grego. Alva, Beit, Agama. 1, 2, 3 em grego, como eles usavam a língua grega na época. Fala Mishnah, En Torem Nichnas Lo Bepargot Chafut. A pessoa que vinha fazer a separação das novas moedas, ele não podia ter em nenhum lugar da roupa dele um certo bolso ou uma barra que dava para colocar dinheiro dentro dele. Velô beminal, ele vinha descalço. Velô besandal, e não com sapato e não com uma sandália. Velô betfilin, e mesmo não com o tefilin, porque o tefilin também tem buracos que dá para abrir o tefilin e colocar moedas dentro. Velô bekameia. Cameia também é um certo saquinho que eles colocavam, um pergaminho para curar as pessoas. A gente já estudou várias vezes no Tratado de Shabbat sobre esse cameia. Então também é um bolsinho que tem um pergaminho dentro. Por que ele não pode entrar com essas coisas para fazer a separação? Shema Yani, talvez a pessoa vai ficar pobre, veiobru, e as pessoas vão falar, minha avó na Mishkat, ele, sabe por que ele ficou pobre? Porque ele roubava dinheiro do armazém das moedas de Shkalim, e Deus castigou ele com pobreza. Então, se ele não entrar com nada e não dá para desconfiar dele, ninguém vai falar uma coisa dessas. Ou talvez, Shema Yashir, talvez a pessoa vai ficar rica, veiobru, e as pessoas vão falar, Mitrumata Lishka Yashir, que a pessoa vai falar, por que ele ficou rico? Porque quando ele faz a separação, ele pega algumas moedas para ele. E por que a pessoa tem que desconfiar tanto e colocar tanto pensamento no que as outras pessoas vão falar sobre ele? Fala a Mishnah um grande conceito aqui, que a pessoa tem que tomar cuidado, do mesmo jeito que ele toma cuidado para Deus pensar bem dele, ele tem que tomar cuidado para que as pessoas em volta dele também pensem bem dele. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, vocês vão estar limpos, me Hashem, na frente de Deus, o me Israel, perante todo o povo de Israel. Vê o mérito escrito em outro lugar, a pessoa tem que encontrar graça nos olhos tanto de Deus como das pessoas. O famoso Hatam Sofer, ele escreveu numa das chuvot dele que ele acha que isso que está escrito no Pasuk, que a pessoa, ele não tem uma pessoa nesse mundo que é justo e não peca, está indo sobre esse pecado. Como uma pessoa pode dizer que ele está sempre limpo perante todas as pessoas que redoam ele? Fala, Gemara. Taman Tanina, a gente estudou numa Mishnah, no Tratado de Shabbat, Mefanin afilo dalad vechamesh kupot. Tem uma proibição em Shabbat de transferir coisas de um lugar para outro, coisas muito pesadas. Chachamim falando para a gente não fazer isso em Shabbat, para o pessoal descansar em Shabbat e prestar atenção para a santidade de Shabbat. Porém, se tiver alguma necessidade, ou um rabino vem falar um shiur e não tem lugar onde hospedar as pessoas que vieram ouvir, então pode se transferir mesmo 4 ou 5 caixas. Rabzeira perguntou para Rabi Ashia, quanto que é uma caixa? Quanto uma caixa contém? Amalé, então ele respondeu para ele, vamos aprender uma coisa oculta de uma coisa que está explícita, ou seja, na nossa Mishnah está escrito quanto que uma caixa contém. Detalhe, como estou numa braita, em 3 caixas, que cada uma tem 3 sein, se a gente fizer a matemática, vão sair Tisha sein, todas juntas são 9 sein, que todas as 3 vezes que eles separavam as moedas são 27 sein, são 27 sein. Então, eles separavam as moedas do armazém das novas moedas. Estava escrito dentro delas, por fora delas, Alebet Gimel. Tu fala, Rabi Asha, ele respondeu, olha, aprende dessa braita, que cada caixa ela contém 3 sein. Pergunta a braita, por que está escrito na caixa cada uma 1, 2, 3? Qual a diferença? E se eles se confundirem, qual foi a primeira caixa, qual foi a segunda caixa? A mesma coisa. Fala Gmará, Lomar, para nos dizer, agora eu também vou consertar as palavras da Gmará, em vez de mistapek, tem que falar mistapek, mina rishoná, kodem lashniá, mina shniá, kodem lashlishit. Ou seja, a gente tem que usar todas as moedas das 3 caixas, ou não todas as moedas, mas pelo menos de cada caixa e caixa tem que usar, porque são moedas de diferentes pessoas, para todo mundo tiver como se fosse que separaram moedas das moedas deles. Então o que a gente faz? A gente usa um pouco da primeira, não termina todas as moedas da primeira, vai para a segunda,
depois vai para a terceira, acaba a terceira caixa e depois volta para a segunda e para a primeira. Para todo mundo, para todas as caixas que contêm moedas que foram separadas de todo o povo de Israel, serem usadas para os novos korbanot. Agora, do mesmo jeito que a Gemara aqui aprendeu o significado de caixa da Mishnah de Shabbat com a Mishnah aqui no nosso Masechet Shkalim, agora também vai aprender diferentes coisas de um lugar para o outro, o significado e as medidas de um lugar que não está escrito, de outro lugar que está assim explícito e escrito. Tamam Tanina, a gente estudou no Tratado de Shabbat, a Motzi Yain, tem uma permissão de tirar objetos de um recinto para outro recinto em Shabbat. Então, qual que é a quantidade de cada objeto, de cada coisa que precisa tirar de um recinto para o outro para transgredir a permissão de Otzah? Fala agora, se você tirou vinho, Kedei Mezigata Kos, o suficiente vinho, o vinho concentrado. Naquela época tinha dois tipos de vinho. Tinha o vinho concentrado, e ele era muito difícil de beber, ele muito forte, as pessoas não bebiam ele, misturavam eles com água, e esse era o vinho que eles bebiam. Então, se uma pessoa tirou esse vinho forte, esse vinho concentrado, quanto ele precisa tirar para transgredir a proibição de Otzah em Shabbat? Kedei Mezigata Kos, o suficiente para encher com ele um copo inteiro. Se colocar um pouquinho de vinho e água, suficiente de vinho que precisava para encher um copo, a pessoa já transgride a proibição de Shabbat. Rav Zeira Shalet Rav Yashia, então Rav Zeira perguntou para Rav Yashia, Kama Shiran Shel Kos, quanto que um copo ele contém? Amalei Nimatza Tumina Mefurash, vamos aprender o oculto de uma coisa explícita. Ou seja, que está escrito na Braita, Detani Rabchia, Arba Kosot Shamru, Yeshnan Nevi'it Shel Yain Beitalki. Os 4 copos de vinho da festa de Pesach, que a gente toma na noite de Pesach, está escrito numa Braita que todos os juntos, eles têm um Levi'it Alug, tem uma quantidade que é chamada de Lug. Então, 1/4 dessa quantidade é o tanto de vinho que precisa para misturar nos 4 copos, para ter 4 copos de vinho. Então a gente vê que 4 copos de vinho é um Levit, porque cada copo recebe 1/4 de lug. Então, se a gente encher agora o copo, ele vai ficar 1/4 de lug. 1/4 de lug é, ou 2 opiniões, 86 ml ou 150 ml, mas o importante para a gente aqui na Gemara é que é 1/4 da medida de lug. Amar Rabi Yossi bar Avin, Mishum Rabi Yochanan. Então disse Rabi Yossi filho de Avin, no nome de Rabi Yochanan, essa Mishnah que nos diz que quando a pessoa tira de um recinto para outro o vinho concentrado, a medida é o suficiente para misturar com a água para fazer um copo de vinho, é a opinião de Rabi Uda. Detalhe que a gente estudou numa braita. Mas quanto de água precisa tirar para transgredir a proibição de Otzah? Kedei Gamia, o suficiente para um gole. Rabi Uda Omer, Kedei Lashuv Baem et Kilor. Kilor era um certo colírio que eles usavam como remédio para os olhos. Então, o suficiente de água que precisavam misturar com esse remédio, esse é o suficiente de água que a pessoa transgride a proibição de Otzah quando ele tira de um recinto para o outro. Todas essas medidas Chachamim, eles fixaram isso de acordo com a importância que as pessoas dão para as coisas. Esse tanto as pessoas já dão importância, porque já dá para usar isso para certos usos. E aí, está escrito na Braita quanto que é o tanto que precisa tirar de vinho, que dei gamia. O Tanakama fala também um gole. Rabi Uda Omer que deve zigar da coisa. Rabi Uda sustenta não, o tanto de vinho concentrado que precisa para misturar com água para ter um copo de vinho. Então isso é quanto a gente precisa tirar de vinho concentrado. Mazuk, quanto de vinho já misturado com a água a pessoa precisa tirar para transgredir a proibição de Otzah. Mazuk Bekama, fala agora, Nishmeina Minadá, vamos aprender dessa braita própria. Mãe, que de gamia, escrito na braita que água, o tanto que é suficiente para ter um gole. Rabi Uda sustenta que de Lashuv Baem et Kilor, o tanto que precisa para misturar com esse colírio. E aí, no vinho, que de gamia, Tanakama sustenta, de novo, um gole. Rabi Uda diz quanto precisa de vinho concentrado, que de mezigata coisa, suficiente para misturar com água para ter um copo de vinho. Então, a Amra, então a gente deduz disso que mazug, o vinho já misturado com a água, que de mezigata coisa, para ter o suficiente para um copo. Então, tanto o vinho concentrado é o tanto para ter um copo, e o vinho já misturado com a água é um copo.
Fala, Gemara. Kama shuran shel kos. Quanto que é o medida que precisa para um copo para se isentar da obrigação de arba kosot, os 4 copos que a gente bebe na noite de Pesach. Tavav namar titreton verevia. Titreton é uma certa medida, também é um tetra, é um quarto de uma certa medida, mais um quarto de uma outra medida. A Gemara já sabia as medidas, está falando titraton, verevia já sabia quanto que é. Então essa é a medida que precisavam para um copo dos 4 copos. Agora a Gemara vai discutir várias leis da bebida dos 4 copos de vinho na noite de Pesach. Será que a pessoa pode beber os 4 copos de vinho de uma vez só? Ele não quer falar Agadá no meio, falar o Alel, falar o Birkat Hamazon. Ele quer sentar no ceder, beber os 4 copos de vinhos e se isentar da obrigação dos 4 copos. Será que ele pode? Fala Gemara. Disse que Rav Mana falou no nome de Rabi Yossi que Halel im Shma'an bebeit HaKnesset yatzah, que o Halel, que a gente fala na noite de Pesach, se ele falar, em vez de falar na noite do Seder, ele falar ela na sinagoga antes do Seder, ele se isentou da obrigação de Halel. E a gente sabe que o 3º copo de vinho, a gente bebe ele depois, o 4º copo de vinho, a gente bebe ele depois do Halel. Entre o 3º e o 4º se recita o Halel. Então se ele já se isentou da obrigação do Halel, ele não vai recitar o Halel. Se ele não vai recitar o Halel, como que ele vai beber os últimos 2 copos de vinhos? Então a gente tem que falar que ele vai beber um depois do outro, beber o 3º e logo depois beber o 4º. Então deduziu a Gemara disso, que pode beber os 4 copos de vinho de uma vez só. Agora a pergunta Gemara, mal nishtotam bepiskan. Será que a pessoa pode tomar os 4 copos? Será que precisa tomar eles mesmos juntos? Ou pode tomar eles separados? Fala Gemara, klum amru ela sheishte. Vou acrescentar a palavra ela aqui. Klum amru ela sheishte. Lo kedei sheishtakel. Por que falaram para beber 4 copos de vinho na noite de Pesach? Para a pessoa ficar bêbada? Não é para a pessoa ficar bêbada, é uma forma de demonstrar a alegria que a pessoa tem na noite de Pesach, mas não para ficar bêbada. Então, se ele tomar separados os 4 copos, ele não vai ficar bêbado. Se ele tomar 4 copos de uma vez, ele pode acabar ficando bêbado. Então, bêbado, aqui a Gemara deduz que certeza pode beber os copos separadamente. Agora a pergunta é: será que uma pessoa pode se isentar da obrigação dos 4 copos com vinho do ano sabático, do 7º ano? Ou seja, a gente sabe que no Shnat HaShmitah, no ano de Shemitah, a pessoa pode comer todas as frutas que crescem no campo dele. Não pode fazer nenhum dos trabalhos no campo, mas comer frutas do campo ele pode. Porém, quando chega uma certa época que as frutas já acabaram no campo, ou seja, os animais eles não têm mais como comer as frutas no campo porque já não tem mais no campo. Então a lei diz que a gente também tem que se desfazer das frutas que a gente tem em casa. E antes da gente se desfazer dessas frutas, tem uma proibição de ter qualquer proveito dessas frutas. Fala agora, se uma pessoa tem um vinho desse ano, do ano de Shnat HaShmitah, e já chegou a hora que ele tem que se desfazer desse vinho, ele tem uma proibição de ter proveito desse vinho, qual que é a halakha se ele não seguiu a halakha e ele tomou os 4 copos de vinho com esse vinho? Então será que ele se isentou da obrigação ou não? Fala ele sim se isenta da obrigação dos 4 copos com vinho do ano sabático. Por quê? Porque a gente já estudou antes que mitzvot lav leinot nitnu. As mitzvot não foram dadas para a gente ter prazer. Ou seja, não é para uma pessoa cumprir uma mitzvah e ter o prazer do cumprimento. Ele cumpre a mitzvah porque Deus ordenou. Então a gente não considera uma pessoa cumprindo uma mitzvah tendo proveito de alguma coisa. Ele está cumprindo ordens. Cumprir ordens não é proveito. Então quando ele bebeu o vinho de Shvi'it na noite de Pesach, ele não transgrediu a proibição de não ter proveito do vinho de Shvi'it na hora que já tem que se desfazer desse vinho. Fala, será que a pessoa pode se isentar da obrigação dos 4 copos com vinho misturado com mel? Detalhe, Barcapara conditem que yain, já que Barcapara nos disse que esse conditem, esse vinho misturado com mel, é considerado vinho para qualquer coisa. Então, então daqui você deduz que a gente pode se isentar da obrigação dos 4 copos com esse vinho misturado com mel. Será que a gente pode se isentar da obrigação de vinho na noite de Pesach com o vinho misturado? Será que precisa do vinho concentrado
ou pode usar o vinho misturado com água. Fala Gemara, mi detalhe Rabchia. Arba kosot shabru yotzim bahem ben chaim ben mezugim ubilvat shiye bahem tam umarei yain. Rabchia nos disse que os 4 copos de vinho, para a gente se isentar da obrigação, a gente pode usar tanto o vinho concentrado como o vinho misturado com água. A única condição é que ele tenha gosto de vinho e aparência de vinho. O resto, se é concentrado, se é misturado com água, não tem problema. Amar Rabirmia, mas disse Rabirmia, mitzvah latzet beyain adom. Tem uma mitzvah, é melhor, a priori a pessoa precisa usar vinho vermelho. Porque Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Al teire yain ki itadam, ki item bekoseino. A gente vê que o Pasuk se refere a vinho como vinho vermelho. Não olhe para o vinho quando ele ficar vermelho. Ou seja, vinho vermelho é mais vinho do que o vinho branco. Agora vamos acrescentar mais umas palavras, como o Gra ele acrescenta. Mal latzet beyain mevushal. Será que um vinho cozido também a gente pode se isentar da nossa obrigação? Hoje em dia muitos vinhos são cozidos antes de chegar na nossa casa, pasteurizados ou cozidos. Será que pode se isentar da obrigação dos 4 copos com esse vinho cozido? Fala Gemara, Tânia, a gente estudou numa braita, mevushal que metubal. O vinho cozido é como o vinho com especiarias dentro dele, como o vinho com mel dentro dele. Do mesmo jeito que o vinho com mel a gente estudou que pode, então o vinho cozido também, ele pode ser usado para os 4 copos. Agora a gente vai pular 4 palavras. Amar Rabiona, disse o Rabiona, yotzim beyain mevushal. A gente pode se isentar da obrigação com o vinho cozido. Fala Gemara, Rabioina letami. Por que Rabioina disse essa frase? Rabioina, kadav shater bakase de pischa, avechazi krei shat chaga. Rabioina, quando ele tomava os 4 copos de vinho, ele tinha dor de cabeça até chegar a Sukkot. Ou seja, 6 meses de dor de cabeça pelos 4 copos de vinho que ele tomou. Então ele disse que ele sozinho ele tomava o vinho cozido, porque é um vinho que não dá para ele tanta dor de cabeça. Agora eu vou contar uma história relacionada ao vinho. Chamisei Chadamatronita Apoineirin. Uma rainha ou uma princesa, ela viu a face do Rabiona iluminada. Amra, ela disse para ele: Saba, Saba, Senhor, Chadameanitlat milin itba. Uma dessas 3 coisas você tem com você. Ou seja, ou deixate chamrat, ou você é um bêbado que bebe muito vinho, por isso que sua cara está iluminada. Ou demaver beribit, ou porque você empresta dinheiro com juros. Então isso também ilumina a cara da pessoa. Ele dorme em casa e os juros vão crescendo e crescendo e ele vai ficando mais rico. Ou denegad el chaziria, ou você tem muitos porcos, porque os porcos também dão muito dinheiro. Então Amalei, ele respondeu para ela: Tipach rucha daita, que o vento ou o ruach dessa mulher saia dela, ou seja, que ela morra. Por quê? Que você está mentindo, nenhuma dessas 3 coisas eu tenho. Então, por que minha cara está tão iluminada? Ela, eu estudei muito a Torá, estudando muito a Torá, minha cara também ficou iluminada. Como está escrito no Pasuk, a sabedoria da pessoa vai iluminar a face da pessoa. Se a gente olhar aqui na explicação Taklin Hadetin, ele explica como que a Torá é comparada a beber vinho, emprestar dinheiro com juros e ter um rebanho de porcos. Ele explica aqui no Taklin Hadetin, quem quiser se aprofundar mais, olha no Taklin Hadetin. Rabavau Atil Tveria. Rabavau chegou na cidade de Tveria. Hamune Talmidoi de Rabi Yochanan de Apoineorim. Os alunos de Rabi Yochanan viram que a cara de Rabavau estava iluminada. Amru Talmid de Rabi Yochanan. Os alunos de Rabi Yochanan disseram para Rabi Yochanan: Ashkach Rabavau Sima. Rabavau encontrou um tesouro. Olha como está iluminada a cara dele. Atalegabei. Rabi Yochanan veio perto dele. Amalei Maiorai Tachat Tashama. Que pedaço de Torá você aprendeu? Que pedaço novo de Torá que você aprendeu? Que tua cara está iluminada. Ou seja, Rabi Yochanan entendeu que a cara dele está iluminada. Não é que ele encontrou dinheiro. Ele encontrou um pedaço de Torá. Amalei. Então Rabavau respondeu para Rabi Yochanan: Tosefta Atika. Eu encontrei uma Tosefta, um tipo de Mishnayot muito velha, que ninguém tem elas, e eu fiquei muito contente. Karalei. Então Rabi Yochanan, ele leu o versículo sobre ele: Chokhmat Adam Ta'ir Panav. A sabedoria da pessoa ilumina a cara da pessoa.
Agora a Gemara vai voltar para os assuntos das medidas. Amar Abchamin, Luga de Oraita. Quanto que é o Lug, de acordo com a Torá? Tmunta atika de muriasa de tzipori. Então Abchamin falou que é o utensílio que eles usavam para medir o murias. Murias é um tipo de verdura, um tipo de grão. Então, o utensílio que eles usavam para medir esse tipo de grão na cidade de Tzipori, ele tem dentro dele um lug que a Torá nos pede para várias leis. Amar Rabiona, e Rabiona disse: Vechakamna la de Beit Rabianai, Avei mechilin badvash. E eu lembro que na casa de Rabianai eles mediam o mel com esse utensílio. Agora, no restante da Gemara a gente vai estudar mais, discutir mais essas medidas, como chegar de uma forma correta para cada medida e medida. Fica com a gente para o próximo DAF.